matriculados tem uma diferença muito grande, né? Porque os ingressantes ali, eles são 54%, mas o fluxo pode ser diferente. Ele entra, passa uma semana, um mês, 2 meses, um ano, ele vai embora, e a gente leva em consideração a evasão aí também. Então, dos ingressantes, olha lá, nós temos 54%, os formados, 56% das mulheres, são mulheres, ou seja, a evasão das mulheres é muito menor que a dos homens, assim, pensando de forma geral na Unesp. Então, as mulheres, elas ficam mais e elas terminam o seu curso, né, em maior proporção. Né? Na graduação, nós temos 186 opções, né, porque nós temos vários cursos repetidos, né, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que nós temos de experiência. Nós temos aqui os cursos que apresentam maior equilíbrio, e nós temos aqui o curso em que nós temos 93% de mulheres como terapia ocupacional e pedagogia. A menor proporção de mulheres aqui, né, especialmente quando nós pensamos aqui lá no nosso estudo de artes, no curso de música e nas ciências de computação. Né? Eu tenho uma experiência, eu fui recentemente falar sobre esse tema, estava inclusive a professora Márcia, que é reitora lá da URGS, e para as mulheres do nosso curso de computação, né, lá de São José do Rio Preto. E uma aluna levantou a mão e ela falou assim: nossa, desde o cursinho eu vejo reações das pessoas muito assim, surpresas, né, porque eu ia prestar computação. Né? Então, diz que ela falava: o que você vai prestar? Eu vou prestar computação. Computação! Uma mulher fazendo computação, né? E é exatamente isso, né? Quando eu cheguei na sala, nós tínhamos uma proporção muito menor de mulheres, porque ali estava o curso de computação lá de São José do Rio Preto e outros cursos de computação aqui nosso. E quando nós avaliamos as nossas relações, todos os diferentes cursos de candidato vaga, o curso de computação nosso é o segundo colocado, de Bauru chega aí a 50%, 60%, a 50, 60 candidatos por vaga. Né? Então, é um público basicamente masculino e é um dos cursos mais procurados depois da medicina na universidade. Né? Na pós-graduação, nós temos exatamente a mesma coisa, né? Nós temos 54% de mulheres, e aí você vê que em maior número também elas são tituladas. Como na graduação, elas evadem menos, né? Elas se formam em maior proporção, e na pós-graduação isso se repete, né? E nós temos aqui as áreas de conhecimento agora na pós-graduação, da participação das mulheres, né? E 60% delas estão concentradas ali em programas de pós-graduação na área de ciências exatas, e 31%, só para vocês terem ideia dos dois extremos, né, as humanidades e as áreas mais duras, né, as engenharias, de participação das mulheres, né, e nós temos aqui também que 70% dos PPGs possuem mais mulheres que homens. Né? Então, novamente, ali, eu selecionei 2 cursos que, para nós, são os extremos. Né? Então, a educação, especialmente a educação inclusiva, 92% de mulher, e a engenharia mecânica, agora estratificando a engenharia, é aquela que nós temos a menor proporção. Aqui estão os nossos pós-doutorandos, eu não sei se os pós-doutorandos estão aqui também, né, mas nós temos uma participação de mulheres bastante grande. Pós-doutorando é muito difícil de nós termos dados reais, eu acho que as outras universidades também têm dificuldade, nós tínhamos muita, hoje nós temos um sistema que cadastra os pós-graduandos na universidade, fica um pouco mais fácil, mas assim mesmo, nós temos aqui 2%, né, que não informaram, que não colocaram ali os dados, né?
Nos projetos da FAPESP também, e aí eu quero fazer uma comparação entre o auxílio regular, o auxílio temático jovem pesquisador, né, e na Unesp nós temos um equilíbrio muito grande entre os projetos de auxílio regular, que são projetos, né, especialmente para docentes no início da carreira. Então, é uma proporção muito equilibrada com os projetos temáticos, que são projetos em rede, que exige aí uma experiência maior, um nível de resultado um pouco melhor qualificado, né? Uma internacionalização bastante robusta, né? Mas nós temos um equilíbrio aí entre, entre os dois programas da FAPESP, né, para que a gente busque recursos, né, e nós temos aí a participação das mulheres também, 36% dos projetos de jovens pesquisadores na Unesp. Eu acho bastante pouco a participação das mulheres quando nós pensamos aí na busca de recursos financeiros, né, e dentre os pesquisadores mais influentes, e vocês, aqui eu acho que ele levou em consideração o ranking, né, produzido ali por pesquisadores da Universidade de Stanford, mas vocês veem que a participação das mulheres na Unesp é em torno de 20%. Eu não consegui ter esse dado aqui de vocês, porque é um dado muito particular, né, qual é o nível ali, mas é muito abaixo, né, da participação dos homens como mulheres aí de expressão realmente na ciência, né. Na pesquisa nós temos hoje esse nível, então no topo ali, como pesquisadoras 1A, nós também temos a menor estratificação na Unesp, né, e 33% dos bolsistas são mulheres, né, então há uma restrição. Parece assim, isso acontece com todas as universidades, eu não posso dizer do PQ, porque eu não tenho, não sei se a Ana depois tem e pode aqui informar, mas parece que o 30% no topo de todas as atividades nossas, né, é o extremo que as mulheres hoje, né, elas alcançam nas nossas públicas paulistas. Então, nós temos em torno de 30% na maior proporção de titulares, que é a USP, as outras estão ali em torno de 27%, 28% também, né? Nós temos aí, vocês viram ali, 20% dos mais notáveis são mulheres, 30%, aqui 33% das mulheres também, elas são pesquisadoras do CNPq, ou têm bolsas de pesquisa, né, do CNPq, e só 20% ali, elas estão na estratificação superior, mas depois nós temos ali uma relação bastante interessante, né, porque já no nível 1B, e esse nível já mudou, viu, gente? É que nós temos ainda pesquisadores 2 nas nossas universidades, até que eles apliquem, né, para que eles possam subir de nível ou serem avaliados, porque agora são só pesquisadores nível 1, né, 1A, 1B e 1C. O CNPq já mudou isso, mas a gente tem que colocar, porque nós temos pesquisadores 2 aí. A participação em projetos de extensão universitária, né? Então, assim, as mulheres, elas são maioria, eu acho que em todas as nossas universidades, né? E também os alunos que participam desses projetos, também as mulheres, elas são, a proporção é bem maior. Algumas ações, né? Quando nós pensamos um pouquinho, né, na permanência, é muito importante que nós possamos, de alguma forma, manter ou permitir que os nossos alunos e alunas, né, eles possam permanecer na universidade, né, com segurança, né? Nós temos aí na graduação uma menor percentual de mulheres que engravidam durante o curso,
Isso na Unesp acontece, né? Mas nós temos um programa de auxílio maternidade, né, na Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, né, que acompanha as mulheres, né? Então é um edital, nós publicamos esse edital todo ano, é um edital que ele já tem verba garantida no plano de desenvolvimento institucional da universidade, né, e todas aquelas meninas, né, ou mulheres que estão na graduação, elas encontram na universidade, em muitos campos e muitas unidades, nós temos alguns campos que têm várias unidades universitárias, a Unesp é muito diferente, é um pouco diferente, não muito, mas um pouco diferente da Unicamp e da USP, ela está distribuída em 24 cidades, nessas 24 cidades ela tem 34 unidades universitárias, então tem campos complexos, como é esse aqui, com todas as áreas do conhecimento, né? E nós temos, então, um auxílio de R$ 700, que era, então, a Bolsa de Iniciação Científica, né, para que as alunas possam permanecer, né, por 6 meses que ela não está ali na universidade, ela pode depois permanecer, né, e mais que isso, em todos a maioria dos nossos campos, nós temos o que a gente chama de CCI, né, que cuida, que tem ali dedicação, né, para cuidar das crianças, não só dos técnicos, docentes, mas também dos nossos alunos, né. Esse foi o total de recursos, vocês veem que nós tivemos poucas alunas, é um edital, nós avaliamos, só houve aqui uma reprovação, eu não sei porquê, deve ter acontecido alguma coisa que não se enquadrava no edital, né, mas nós tivemos aí, no último ano, né, e esse foi o ano agora lá, ó, o edital é de abril de 2025, 27 jovens, né, que se tornaram mães e que receberam o auxílio, né. Isso é muito importante. Aqui, só um minuto, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu estou no mesmo, né? Aqui também, olha, é o número de solicitações por curso, eu acho que isso não vem muito, não tem muita importância, mas nós tivemos aí um maior número de solicitações do curso de humanidades, depois biológicas, depois exatas, e isso está muito relacionado com o público feminino que participa dos nossos cursos, né, como vocês viram lá atrás. Nós temos uma maior percentual de mulheres nos cursos de humanidades, depois de biológicas e depois de exatas, né. A pós-graduação, nós também temos um auxílio, né, para as pós-graduandas, então, desde 2022, o volume de recursos é muito maior, né, o edital é publicado todo ano, né, então, a proporção aqui e as unidades, né, que foram beneficiadas são também essas unidades aqui, e a pós-graduação, né, da ProPG é um auxílio à maternidade e à paternidade também. Tá? Então, assim, ele se estende, vocês viram que é um auxílio muito mais robusto, né? E isso vai de algumas pró-reitorias, né? Então, aqui, o percentual aí, a distribuição dos discentes, né? Na PG, por gênero, a área de conhecimento, aquele distribuição está mais ali, e vocês veem que na pós-graduação, como eu coloquei lá, nós temos uma maior participação de mulheres, e é importantíssimo que, para que a gente possa diminuir aquele gap que nós detectamos lá atrás, naquele último slide, antes de eu entrar com os programas que nós temos, né, e diminuir o tempo de formação das nossas estudantes, que a gente fizesse algumas ações, né, para que a gente pudesse fazer com que as nossas alunas acelerassem aí, né, o seu tempo ou a sua disponibilidade para a tese, porque aí ela pode, com conforto, deixar a criança em alguma escola. Nós temos também o nosso CCI, que abraça as alunas de pós-graduação, mas nem sempre nós temos para todas.
né? Porque ele abraça os técnicos, depois os docentes e depois as alunas, né? Então, essa foi uma das ações que a gente pensou para diminuir aquele gap que eu mostrei para vocês, né? E aqui a distribuição também, né, a porcentagem de docentes, né, da PG por gênero, tá? Então, assim, nós temos aí uma participação de mulheres muito característico nas áreas também, e isso fica muito claro, né? Então, a maior participação dos docentes na pós-graduação é na área aqui de humanidades, de saúde, as sociais aplicadas, e aí, até chegar nas engenharias, ele vai caindo, né? E ações aqui que eu gostaria de colocar também, que, que são ações muito importantes da nossa pró-reitoria de equidade e igualdade de gênero, né? Então, nós temos muitas discussões na universidade. Eu acho que nós temos hoje a participação de núcleos na universidade que discutem muito, né, a igualdade de gênero e a participação das mulheres. O programa para todos de permanência estudantil, ele é muito robusto na nossa universidade. Nós temos um programa também de políticas sãs, que não só permite com que os nossos alunos tenham, né, eu acho que se alimentem nos nossos restaurantes universitários, mas também nós temos aí aquele programa de distribuir cestas básicas, né, para que aqueles e aquelas mães que não possam sair, né, e se alimentar, especialmente da graduação, nos nossos restaurantes universitários, ela está cuidando lá do seu filho, ela receba a cesta básica, a cesta verde, e possa cozinhar em casa, né, e continuar sendo atendida, né? Nós temos também o que nós chamamos a Unesp Sem Assédio. É um programa muito importante, é um programa no qual várias ações da universidade, elas são planejadas, levando em consideração várias coordenadorias, né, e a masculinidade é interessante, também é discutida nesses programas, a gente gera conteúdos, né, e trabalha também, né, com a questão da masculinidade e a discussão com os homens, né, a questão feminina e da importância da participação dos homens, né, na vida das mulheres, na vida acadêmica das mulheres, né. As mães na Unesp também, nós fizemos um levantamento, isso desde quando eu era vice-reitora, né, nós temos em todos os nossos banheiros ali trocadores para adaptação de espaços, né, para a higiene das crianças, né, e a possibilidade, como eu já falei, de que as crianças fiquem nos nossos centros de convivência, né. Nós temos várias atividades também, a Copa Girl Power é interessante, porque elas envolvem aí uma Copa esportiva só para mulheres, isso é muito importante, porque isso favorece muito a permanência das mulheres, né, e essa troca de informações e especialmente, né, de experiências das mulheres, é uma graça isso, começou lá em Tupã, e hoje se avoluma muito, né. Nós temos um GT de mulheres que está lotado na pró-reitoria, essa pró-reitoria que trabalha aí com todas essas questões, não só a questão de gênero, mas de inclusão e outras questões importantes, né, voltadas às mulheres e às mães, né, e nós seguimos na universidade, eu diria para vocês, para passo, um protocolo muito importante que foi discutido no âmbito da associação de todas as universidades estaduais e municipais do Brasil. Então, ele passou a fazer parte das discussões internas das nossas universidades, ele é referência também para as universidades federais, a Andifes também adotou esse protocolo, né, e esse protocolo
ele é bem difundido na Unesp, muito discutido, né, e ele tende aí, né, com bastante, eu penso, ênfase, né, proteger as mulheres em situações aí de violência, de assédio, né, e especialmente, né, que a gente crie ambientes sigilosos para que qualquer desses atos eles possam ser avaliados com conforto e para que a mulher ela se sinta aí bastante também confortável em denunciar, né, todos esses aspectos que a gente vivencia na nossa universidade. Eu estou vivenciando alguns casos lá, quase que diariamente, né? E aqui eu gostaria estou finalizando já, colocar algumas informações gerais, né, que não está associado a programas de pró-reitorias especificamente, mas está associado aí a um programa não só de conscientização, mas também que favorece a permanência das mulheres, né, na universidade. Então, a precariedade menstrual é alguma coisa que nós já tratamos há algum tempo, né? Nós investimos aí todo ano na precariedade menstrual e todas as unidades recebem aí absorventes e todos os banheiros da universidade vocês entram e vão encontrar, né? E é muito interessante porque todos respeitam, né? E vocês vão encontrar os absorventes ali, quem necessita leva para casa. E nós tivemos esse insight, mais que isso, né? Foi possível pensar num planejamento como esse, a partir de uma discussão com as meninas, inclusive, que iam para campo. Né? Elas iam para campo, passavam o dia inteiro. Muitas vezes o campo não tinha nem banheiro adequado para recebê-las nesse momento aí especial da vida de qualquer mulher. Não havia chuveiros, muitas vezes eles não tinham nem porta, elas não se sentiam bem, elas não conseguiam voltar, né? Então tudo isso foi adequado e nós adequamos. Então nós temos 5 cursos de agronomia na universidade, é muito, né? E nós temos pelo menos 3, 4 grandes fazendas, e os outros cursos também têm fazendas. As meninas vão para campo, e os meninos também, e passam o dia. Né? As fazendas são experimentais, e elas passam os dias lá. E nessa discussão toda, eu acho que foi uma discussão muito interessante, eu era vice-reitora ainda, elas me disseram que muitas não apresentavam precariedade. Né? Então, assim, essa questão é muito importante, hoje ela está bastante difundida na universidade, e ela dá a impressão que não é um item importante, mas ela é um item importante para que a aluna participe de todas as atividades da universidade, mais que isso, né, para que você evite a evasão de alguns cursos, né, quando o aluno encontra aí alguma dificuldade. Né? Isso aqui está muito difícil de ler, mas essa discussão ela está acontecendo já no Brasil, a Bruen está discutindo, a Andifes também, eu acho que é uma discussão bastante difundida, que é o princípio da paternidade responsável. Né? Então, a Unesp, quando ela pensou nos auxílios para a mãe, ela também pensa, e tudo é avaliado, viu, gente? É por edital, é avaliado, né? Não é assim, eu vou fazer isso, aquilo para todos. Então, é tudo muito bem avaliado, as necessidades reais e tudo mais. Então, ele foi construído a partir de uma discussão na universidade, né? Mas esse aqui é uma questão que nós adotamos lá, o princípio da paternidade responsável, que eu acho que faz uma diferença incrível. Né, tanto os nossos técnicos como os docentes, eles têm 5 dias úteis, né, após o parto, e aí nós instituímos, né, mais 15 dias. Então, ele tem os 5 dias, mais 15 dias, 20 dias, para que o pai realmente passe o maior tempo com a mãe,
no pós-parto, né? Então, eu acho que foi uma decisão bem bacana. Eu não sei, eu acho que todas as universidades devem ter isso, mas esse princípio é uma questão que está pautada e está discutida aí. Eu vou dizer uma coisa que eu andei escrevendo alguns artigos sobre mulheres, né? Eu já publiquei, eu acho que a CAPES foi uma grande colaboradora, eu estava lá ainda, então eu tinha dados, né, Luiz? Eu acho que não sei se o Luiz, eu acho que o Luiz já tinha saído, eu estava já na coordenação adjunta, junto com o Adriano, e muitas engenharias também, eu fiz um para química, publiquei, e depois eu fiz também para engenharia de materiais, acabei publicando, eram publicações assim em periódicos de muitas universidades, e nós vimos assim que eu fiz um assim durante a pandemia, e nós vimos, né, que a mulher sofreu muito também, e aí a paternidade responsável, e essa discussão ela veio à tona no pós-pandemia, né, porque mesmo os homens e mulheres estando em casa, muitos ficaram em casa, o casal, a mulher ela ainda tinha ali responsabilidades muito maiores que os homens. Claro que essa questão ela não é universal, eu não estou dizendo que acontece com todos, mas isso foi fato, e na produção científica, né, pós-pandemia, no tempo de realização da tese e da dissertação, isso ficou muito claro. Né? Nessa que eu fiz da engenharia de materiais, isso ficou claríssimo, né? Que realmente as mulheres tiveram mais ou maior dificuldade para avançar nessas questões, né, que influenciam muito, gente, nas etapas iniciais, no concurso, né, para o ingresso em qualquer emprego. Eu não estou falando só na universidade, né, institutos de pesquisa, mas em qualquer, para a inserção dela no mercado de trabalho, e isso contribui muito também, né, na sua evolução na carreira, como nós podemos ver aqui, dentre outras questões que são fundamentais. Então, essa discussão é muito abrangente, ela é muito mais abrangente do que eu coloquei aqui, né, que é o princípio da paternidade responsável, e que eu penso que quando nós tivermos uma participação efetiva, né, de homens e mulheres trabalhando juntos, nós vamos construir aí pontes para que as mulheres possam alcançar, né, como o João Paulo me pediu para falar hoje, né, a posições aí de liderança, né, e de gestão nas nossas universidades, nas corporações, e em todos aqueles ambientes que ela quiser, né? Porque não é uma questão de competência, né? É uma questão de oportunidade. Então, eu penso que esse debate ele tem que ser aberto. Esse debate, eu encerro quase que a minha apresentação com essa questão, né, da paternidade responsável. É um debate que nós temos que fazer e que nós temos que refletir diariamente, né? A mulher, ela tem competência, né, ela tem sensibilidade, e ela pode alcançar, sim, e trabalhar para a passo, lado a lado, né, com os homens, em todas as posições, ou em todas as atividades que ela queira, né? Olha, eu sou competente nisso, né? Então, eu posso contribuir com isso. E muitas vezes você não está apta a contribuir com aquilo que você pode contribuir, né? Porque você tem competência, né, e qualificação para aquilo. Então, assim, eu desejo muito, e eu luto naquela universidade, não é fácil, né? A Unesp é uma universidade, vocês viram aí, também masculina, com todas as nossas 3 paulistas. Ela é uma universidade que está espalhada no interior todo. O interior do estado de São Paulo é absolutamente conservador, não se fixem em Campinas, em São Paulo, né? Nós temos dificuldades de entrar, nós temos dificuldades de discutir, mas nós estamos há muito tempo,
eu acho que há 4 anos, agora 5, né, fazendo com que, tentando levar essa discussão e fazer com que as pessoas ouçam, participem dela. Nós criamos materiais, nós estamos criando aí ambientes, né, e programas para que isso possa acontecer e que todos vejam sentido nisso. Isso faz sentido, né? Porque é uma questão que nós temos que valorizar competências, nós temos que valorizar atividades e todos nós, né, podemos contribuir em alguns aspectos que são fundamentais. Eu espero que eu tenha sensibilizado vocês com a realidade da nossa universidade. Pena eu não consegui trazer um exemplo mais concreto da Unicamp. A Ana, talvez você possa aí contribuir com algumas coisas mais concretas, mas dizer para vocês que nós temos também hoje, no estado de São Paulo, uma realidade que há muito não acontece no sistema, né, paulista de ensino superior. Né? Nós temos mulheres na liderança, eu acho que já vem aqui, né, Tereza, há algum tempo, a Tereza participou, a Tereza já estava, já foi aqui, vocês não chamam de vice-reitor, né, mas é a mesma característica nossa. Nós temos na USP hoje uma vice-reitora, nós tínhamos na Unesp uma vice-reitora e agora uma reitora, nós temos na Unifesp 2 mulheres, né, a Rayane e a Lia, nós temos na UFABC uma vice-reitora e nós temos na UFSCar uma reitora e uma vice-reitora, né, que é a Bia e a Maria de Jesus. Então, nós temos hoje um ambiente muito propício, nós já... E nós tivemos aqui, até um ano atrás, a professora Maria Luísa também, que era vice-reitora, e contribuiu muito para a confecção desse índex. É um índex muito bacana, que traz aí essas considerações. Eu trouxe uma pincelada para vocês. Eu costumo falar muito, eu acho que eu entrei no meu tempo aqui, mas eu acho que é fundamental que nós possamos discutir na nossa universidade e encontrar meios, né? O CNPq já encontrou meios, né, Luiz? Foi uma briga também, a CAPES também, né? Inclusive na questão de maternidade. Então, nós temos aí trabalhado muito, o Parent Science está aí, eu tenho saído aí, falado um pouco também sobre ele, aqui não dá para falar tudo, mas tem experiências muito, muito interessantes. Então, assim, fica aqui o meu respeito por todos os homens, por todas as mulheres, né? Eu acho que nós temos que trabalhar juntos, né? E contribuir para essa sociedade, uma sociedade brasileira que precisa tanto do conhecimento e da ciência, né? E aí não existe gênero, não existe sexo, não existe raça, não existe cor, para que nós possamos aí contribuir para esse país tão desigual, né, e tão carente, né, de conhecimento, de ciência, de tecnologia e de inovação. E que juntos, de mãos dadas, né, e lado a lado, a gente possa modificar a sociedade brasileira. Eu acho que a universidade pública ela tem essa missão, né, nós trabalhamos com ela, formamos recursos humanos altamente qualificados, as 3 paulistas estão aí no último ranking, né, nós estamos aí a primeira, segunda e terceira, a Unesp também está caminhando. O ano que vem nós vamos fazer várias atividades juntas, né, Ana? A Unesp vai fazer 50 anos e a Unicamp 60 anos. E nós estamos planejando, aí, claro, as duas vão celebrar, né, os seus novos aniversários. A Unesp vai passar ali a mais novinha de todas, mas vai atingir a sua maturidade, a Unicamp se consolidando cada vez mais, uma potência, e eu acho que nós vamos fazer várias atividades, e eu espero que nós possamos fazer juntos aqui atividades, né, nas quais os homens e as mulheres possam participar conjuntamente. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu me sinto na minha casa, eu espero que eu tenha mostrado alguns dados para vocês e que vocês, são dados,
né, mas que servem aí para uma reflexão mais profunda do que nós vivenciamos hoje no nosso ambiente. Obrigada, João Paulo, obrigada pela apresentação e obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, professora. Você nos engrandece muito com a presença e tratando tão belamente desse tema. Obrigado, Thaísia, pela introdução também, tá? Eu realmente te acompanho, acredito que a gente tem que fazer um diálogo calmo. Estava comentando com a nossa pró-reitora que, às vezes, os sentimentos afloram um pouco, a gente tem que trazer a coisa para calma para solucionar as questões, tá? Agora eu vou abrir para perguntas. Professora Maísa, muito obrigada pelo seu apanhado de dados. É um prazer estar com você aqui na Unicamp. Queria parabenizar a atitude aqui do Instituto de Química de convidá-la, uma excelente pessoa para falar sobre esse tema, né? Como você perguntou de alguns dados da Unicamp, bom, minha memória é péssima, me desculpem se eu der a informação errada aqui, mas eu tenho um assessor aqui do Instituto de Química que me passou algumas informações. Na Unicamp atualmente está com 34% de bolsistas de produtividade. Então, é um número bom. No nível MS6, né, nível titular, nós temos 27% de mulheres apenas. No último ano, a gente contratou 50%, então o nível MS3 está relativamente bem contemplado de mulheres, mas não passa muito daquela faixa que você falou, né, de 27% a 30% em encargos maiores, né? E a gente também tem tentado analisar esses dados. A gente analisou o ano passado, não, esse ano aí, no começo desse ano, a gente publicou uma reportagem foi um artigo científico e depois uma reportagem aqui no Jornal da Unicamp, falando sobre as publicações científicas, né? Então, o primeiro e o último autor foram analisados e apenas 42% de toda a publicação científica da universidade era de mulheres, né? Ou em primeiro ou em último lugar dos autores. Então, com isso, a gente acabou gerando uma ação inicial lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, que foi fazer um edital específico para mulheres com o fundo de apoio à pesquisa que a gente tem aqui dentro da Unicamp. E eu devo dizer, nem sei se deveria dizer ou não, mas foi um momento meio constrangedor para mim, porque parecia que eu estava advogando em causa própria, e a gente fica muito pensativa se deve fazer ou não, né? Mas, afinal, a gente teve o apoio suficiente na comissão de pesquisa, e a gente colocou o edital e foi um sucesso, foi uma demanda muito maior do que a gente imaginava, acho que foi 10 vezes maior, né, Caio? 10 vezes maior do que a gente imaginava, para um edital que liberava verba para as mulheres irem para o exterior ou levar suas equipes, as líderes de grupo, levarem equipes para o exterior para consolidar a sua pesquisa e acabar publicando mais. Então, são pequenas ações que a gente pensa demais para fazer como mulher, mas que podem fazer uma diferença muito grande. Então, essa ação aí, parabéns, realmente é muito interessante, e a gente vai estudar aqui também. Obrigada. Eu acho que a Unicamp também tem, mas a gente sempre apresenta, porque é muito legal que todos conheçam, né? E ele é um ponto de partida de conscientização, né? Que o homem tem que participar aí efetivamente, ou pode participar, e é importante que ele participe, né, desse momento tão legal. Mas eu acho que os 30%. E é muito legal essa, nós já fizemos uma vez um muito parecido, sabe? Olha, você já tem um parceiro internacional, né, já publicou, mas não é o primeiro autor, você precisa, seria legal, você tem um parceiro lá fora, né, que possa incrementar a sua pesquisa, passar lá um tempo, né? Então, essa questão é muito, é fundamental, porque muitas vezes a mulher também, ela tem dificuldade
para sair num determinado momento, porque os filhos são muito pequenos, né? Eu lembro que eu saí com um filho de 1 ano e meio, né, Luiz? Não sei se você lembra, a Flávia tinha 1 ano e meio, o André 3 anos e meio, muito pequeno, mas eu saí, meu marido, então, naquela época também foi, então foi um arranjo bastante grande, mas é muito difícil, né? Os países, eu fiquei quase 2 anos e estressei muito a filha mais nova. Então, assim, você tem ali algumas dificuldades inerentes a isso, né? E muitas vezes o próprio ambiente familiar favorece, mas muitas vezes não, né? Então é muito importante que em qualquer fase da carreira, a gente olhe para isso. Pode haver um resgate dessas questões que ficaram ali atrás, né, um pouquinho, porque naquele momento você não podia caminhar nesse sentido, né? Então, assim, esse olhar é muito importante. E também não se sinta constrangida de fazer esse movimento. Eu não tenho constrangimento nenhum. Pode fazer, eu acho muito bacana, assim, porque você não vai deixar de fazer os outros. Nós nunca deixamos de fazer para o geral, mas é importante que você tenha um olhar, né, para que você traga um equilíbrio ali. Obrigada, Ana. Boa tarde, professora Maísa. Obrigada pela apresentação. Eu sou docente no Instituto de Física e participo da Comissão de Gênero e Sexualidade aqui, então acompanhei bastante dessa discussão com a professora Maria Luísa. E uma das coisas que, assim, eu acho que a Unicamp, ela tem uma proatividade nessa área bastante grande, que a gente não faz propaganda. Eu falo muito da DEAP, que o SAI e o SAP surgiu na década de 70, né, enquanto outras universidades nem pensavam sobre o assunto, que são justamente as políticas de inclusão e permanência para os estudantes. E aqui já houve várias discussões, inclusive nos próprios editais, de nós criarmos critérios de equidade, a exemplo do que as agências também têm fazendo, né? Então, todo esse movimento é um movimento bastante importante. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para perguntar, porque eu sei que há um grupo de docentes, a maioria mulheres, infelizmente, mas alguns homens também, trabalhando na rede de equidade das universidades públicas paulistas. E uma colega minha, Ana Maria Almeida, que estava coordenando esse movimento aqui dentro da universidade, mas eu sei que ele deu uma esfriada, até porque eu estou no grupo, meio acompanhando de longe, e queria saber se há alguma perspectiva dessa ação conjunta, que eu acho que é muito mais, né, saudável para que as universidades comecem a repensar, compartilhar experiências positivas entre si e fazer algo unificado. Eu queria saber se tem alguma novidade a respeito. Obrigada. Eu é que agradeço, é muito importante lembrar da rede. A rede foi lançada aqui na Unicamp, né? Quando nós lançamos a rede, ela foi lançada aqui, a rede, ela que trouxe todo o alicerce para a confecção, para a discussão do índex. Né? Então, ela teve um papel fundamental. E depois, quem está tocando hoje a rede são as pró-reitorias de equidade e de igualdade de gênero, que está trabalhando com gênero e etc. Eu sei que eles têm se reunido, né? E mais que isso, fica muito ligado às vice-reitoras, na época, né, eram as vice-reitoras que estavam à frente disso. Mas eu tenho certeza que eles têm trabalhado ainda um pouco nessa questão. E é muito importante que, e nessa rede, nós convidávamos também os institutos, os IFTs, né? Eles não têm dados, mas nós convidávamos para o debate. Então, sim, e eles são muito interessantes, eles têm algumas ações bastante interessantes, que nós, inclusive, usamos, né, para criar dados para que fizesse parte aqui do índex, né, mas eu acho que eu vou revitalizar isso, viu, assim, fazer mais atividades, porque nós fizemos várias reuniões, aí nos dedicamos à redação do índex, né, ele está sendo agora atualizado, né, e os escritórios de dados vão publicá-lo, vão publicar a versão atualizada do índex. Então, eu acho que eu vou falar com a Maria Arminda, que ainda continua, a Maria Luísa saiu,
né? E vamos ver aqui, né, nessa gestão reitoral, quem está à frente disso. Ah, sim, sim. Não, com certeza. Eu conheço o Fernando, ele é totalmente favorável. Mas a rede é muito importante, eu acho que ela foi o alicerce para toda essa abordagem que foi feita aqui, né? É uma abordagem, não está ali, não está presente ali todos os aspectos que a gente esperava, mesmo porque a questão é dados. A questão maior é você realmente ter os dados para que você possa publicar alguma coisa robusta, né, e que realmente vai trazer aí o que é a realidade, né, de cada uma universidade. Mas eu vou fazer isso. E tem os GTs, né, de mulheres, que é o que você colocou em todas as universidades, eu acho que nós temos. O que nós fazemos lá para o GT permanecer vivo, nós fizemos um aplicativo, aquela mulher com as florzinhas, tal, é um aplicativo, eu esqueci de falar, é um aplicativo que nós temos aí na Unesp, e que tem todos os dados de mulheres e tudo mais, e com isso a gente vai mantendo, porque elas mesmas falam, olha, mas isso aqui a gente podia incrementar assim, nós poderíamos avançar nesse sentido, naquele outro, então ele é muito interessante. Esse Mulheres Unesp, se você colocar em qualquer aplicativo, você consegue entrar, tem vários dados ali, inclusive dados importantes, como nós estamos espalhados no interior todo, nós temos os dados aí de todas as delegacias de mulher, então as nossas alunas podem acessar, né, e se sofrer qualquer assédio, qualquer tipo de violência fora da universidade, ela tem acesso imediato ali aos endereços, né, principais que ela pode pedir aí, ou pode se debruçar e buscar ajuda, né? Bom, eu inicio agradecendo pela sua apresentação. É um alívio colocar números nas sensações que a gente tem. Esse panorama de presença feminina nesta universidade, a gente percebe, eu dou aula para engenharia, dei aula para física, são classes que têm muito poucas meninas, muito mais rapazes, né? Atualmente, para aula de farmácia é uma maravilha, são só 3 rapazes e muitas mulheres, né? Mas a sua apresentação colocou numericamente qual é o quadro que nós temos. O que mais, para minha surpresa, ele não é desalentador, ele é muito melhor do que eu imaginava. A última vez que eu calculei alguma coisa desse tipo, muito diletantemente, digamos, foi quando eu passei a titular, me deu o trabalho de calcular quantos éramos as titulares da universidade, foi 2007, éramos 12%, que coincidentemente era o mesmo número de mulheres na Academia Brasileira de Ciências. Então, também é alguma coisa que é bom dar uma olhada como está. Mas o que mais me preocupa em tudo isso, todo esse panorama que você mostrou, é o afunilamento da presença feminina nos cargos de mais alta responsabilidade. Claro, existe naturalmente esse tipo de restrição ou de dificuldade que você mencionou, a sua própria dificuldade, são crianças pequenas, às vezes os nossos próprios colegas homens não vão porque têm crianças pequenas, então tudo isso dificulta. Mas eu também olho um pouquinho por um outro lado que é muito mais pessoal, isso por contato que eu tenho com as minhas alunas de pós-graduação depois que elas saem. E o que eu observo muitas vezes, Maísa, é um desalento no progresso. Eu vejo a aluna que tem um potencial incrível, ela pode chegar onde ela decidir chegar, mas ela para em um momento. Às vezes por questões familiares, às vezes por questões pessoais, de não conseguir avaliar a sua própria capacidade de uma maneira correta. E esse talvez um hábito, um problema, que é difícil da gente sanar, em termos de estudos e números, etc. Então, a minha fala vai mais na direção de como a gente pode e deve estimular as nossas alunas e deixar bem claro para elas a capacidade que elas têm de chegar muito mais longe do que a gente mesmo foi. Isso eu acho que é uma coisa importante, que a gente não tem, talvez o tempo, não tem o hábito, mas nós precisamos educar essas meninas nessa direção, de perto. Enquanto elas estão perto da gente, confiam em nós, observam a gente, às vezes até olham de baixo para cima para a gente quando não precisa, né? Então, nesse momento, eu acho que é a hora da gente dizer para elas, olha,
teu lugar é muito mais adiante do que você foi. Isso. Exato. E isso precisa ser feito. Porque existe um medo feminino do sucesso e de tudo que o sucesso traz consigo. As mulheres têm medo disso. E eu vejo isso. Vejo, sinto nas minhas alunas e lamento muito. Então, eu falo para as minhas colegas e os meus colegas que estão aqui, o estímulo que tem que se dar para a mulher tem que ser constante e tem que ser real, não pode ser fantasia. Tem que dizer para ela, você pode tudo isso que você quer. E ajudar que ela vá adiante e perca esse medo, né? Obrigada. É perfeito, eu acho que é perfeito, mas é muito importante, eu vejo na Unesp, assim, hoje, eles falam, nossa, professora, a senhora é um exemplo. Então, eles olham e eles falam assim, nossa, olha, ela chegou lá, né? Passou por uma campanha eleitoral duríssima, que eu vou te contar que foi duríssima, né? E você vai, chega e enfrenta todos os... A questão eu não sei, é histórica, né? É social, né? É familiar. Então, assim, eu acho que essa questão familiar também é muito importante, né? Eu tive uma mãe e um pai que sempre incentivaram. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe foi professora também. Então, assim, e ela sempre incentivou. Então, eu acho que vem muito disso. E nós, cada momento, né? Outro dia eu estava na FAPESP com a Ana, ela falou, mas te admiro tanto, você vai, encara todas essas coisas, porque você é chamada para isso, para aquilo, né? E é isso, cada passo que você dá fortalece muito. Eu penso que essa questão é muito importante que a gente leve, né? Você dá um passo, isso fortalece muito. E o conhecimento fortalece as experiências, né? Você passa por experiências, né? Então, assim, eu sou muito grata ao Luiz, ele que me convidou para, deve ter me indicado para o Jairto, e eu participei muito da vida que vai muito além das nossas salas de aula, né, das nossas pesquisas, dos nossos laboratórios, da formação de recursos humanos. Né? Você vai avançando em conhecimento e você vai ali criando algumas condições de contribuir melhor. Então, é isso, é incentivar sempre para você, olha, dá um passo, né? Dá outro passo, que você vai quebrando barreiras e que você vai avançando de todas. É um exemplo para todas. Né? Então, assim, você não percebe isso, eu não tenho nenhuma percepção. Eu sou a primeira reitora da Unesp, assim, e a posse foi alguma coisa assim, né, foi uma coisa vibrante, porque a universidade estava muito feliz por ter uma mulher ali. Então, foi um aspecto que eu acho que para a universidade foi muito bom, foi uma de união, né? Assim, eu já tinha participado 4 anos da vice-reitoria, foi uma decisão, pós 4 anos, sair, eu já fazia parte da gestão, nós tivemos duas outras chapas, masculinas na sua essência, né, e nós ganhamos com 70% dos votos. Então, assim, foi uma decisão da universidade, né, e a universidade encarou que isso realmente ia fazer bem para que ela se fortalecesse e caminhasse. Agora, é uma responsabilidade muito grande, né, muito grande mesmo. É uma responsabilidade, a Unesp, ela tem muitos aspectos que ela tem que se consolidar, então nós estamos trabalhando muito também nesse aspecto acadêmico, eu acho que agora ela começou a voar, né, e ter ali e alçar voos muito qualificados, né, tá aparecendo aí nos rankings, fruto de um trabalho, de uma consolidação. É uma universidade que vem com alguns aspectos de fragmento. Né, muitas vezes eu não sou Unesp, né, eu sou ali do campus de Araraquara, eu sou do campus de Rio Claro, eu sou do campus... Então, trazer essa unidade é muito importante, e eu acho que nessa perspectiva foi importante essa presença também na universidade. Eu tenho visto que ela tem
ela tem reagido, né? E nós estamos atravessando um período muito difícil, né? O ano que vem vai ser muito difícil. Temos tido, eu tenho conversado com o reitor de vocês, já conversava com o anterior, agora, a cada dia nós temos uma questão colocada e difícil para se resolver no dia a dia da universidade, né? Então, nós vamos ter aí um momento bastante complexo também, que é a discussão do novo imposto, né? A reforma tributária vem aí, nós vamos passar por turbulências. Já estamos, ninguém percebe, mas já estamos diante de várias. Há movimentos muito complexos na universidade, né, e nós estamos tentando manejar com todo cuidado, né, muito cuidado, mas nós temos tido, assim, diariamente, movimentos muito complexos. Então, assim, nós temos que nos unir, trabalhar lá para passo, nós temos cada vez mais mostrar que a universidade, ela tem um significado importantíssimo nesta sociedade, especialmente nessa sociedade paulista, e nós não podemos, de forma nenhuma, mas nem um minuto, nem um grãozinho de areia, nos mostrarmos insignificantes. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, e que cada um de nós tem que colocar aqui no ombro e dizer, eu vou lutar para que ela se mantenha, né, viva, e eu penso que nós, essa questão, né, da equidade, a questão de nós refletirmos o que a sociedade aí fora vivencia é muito importante, né, e mais que isso, com tudo isso aqui dentro, nós temos que trabalhar cada vez mais, porque é importante que a gente tenha ali resultados muito afeitos, né, ao que a sociedade ela impõe hoje, né? E nós temos que participar, tá? É um momento difícil, que social, vai ser daqui a pouco um momento difícil econômico e uma discussão bastante complexa num ano em que a reforma tributária começa o seu processo de transição e num ano tumultuado, um ano eleitoral, né? Então, assim, a universidade, nós, mulheres e homens da universidade, o masculino e o feminino, eles realmente vão ter que caminhar juntos aí para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais e muito unidas, né? Eu acho que a USP, a Unesp, a Unicamp, ela tem, o CRUESP tem que ser muito ativo e nós temos que fazer cada vez mais atividades acadêmicas, mostrar, eu acho que o Luiz divulga muito isso, né, e eu sou muito favorável, que a ciência é importante, que a educação é indispensável, e que país nenhum vai sair do lugar se nós não avançarmos, né, nessas questões que são fundamentais. E eu acho que nós estamos nos preparando, nós estamos fazendo um esforço muito grande para que as três se projetem, para que nós possamos ser modelo e para que e mostrar que esse Estado é o que ele é hoje, porque ele tem uma massa, né, que pensa, que produz conhecimento, né, e que forma os recursos humanos que vão contribuir para a sociedade aí fora, né? Então, assim, é momento de união, né? E eu sou eu sou otimista. Eu não estou falando aqui em termos de pessimismo, estou falando de status quo, né? Agora, eu sou muito otimista, porque eu acho que nós temos 3 universidades pujantes, 3 universidades que são fantásticas, fazem a diferença no país, fazem a diferença na América Latina, né? E temos que lutar, né? Temos que lutar, temos que fazer, a USP tem que voltar a ser a primeira, eu falo sempre que nós temos que lutar para que a gente tenha projeções aí, bastante importantes, né? Mas é isso. Vamos lá, Tereza. Muito rapidamente, para não tomar o seu tempo, que eu sei que você ainda tem uma viagem que não será tranquila, como todas as que a cúpula da dirigente da Unesp faz pelo
pelo trânsito dessas Anhangueras, Dom Pedros, Bandeirantes da vida. Mas, bom, primeiro eu queria cumprimentar, tanto pela sua carreira brilhante, quanto pelo fato de você ser a primeira reitora da Unesp. Eu só sugeriria que na sua apresentação você mostrasse um slide dizendo que a USP, na sua história, teve uma única mulher reitora, teve 2 mulheres vice-reitoras na sua história de mais de 100 anos, e a Unesp teve 2 vice-reitoras, você é uma delas, tem uma única reitora, e que a Unicamp tem 0 reitoras na sua história, e teve 2 vice-reitoras, porque a história começa aí, né? Não há como ser diferente para baixo, se não é diferente para cima. Esse é o meu comentário, que é bem crítico mesmo, sobre a realidade do viés de gênero das nossas instituições do topo para baixo. Queria também fazer um cumprimento aqui pela minha amiga Eliana, que inventou essa história, né, as acadêmicas da Unicamp, uma história que deu certo. Então, deixo aqui o meu reconhecimento de uma ação pouco institucional, mas de alto impacto institucional. Eu tenho estudado essa questão do gênero no último ano. Estudado significa trabalhar de manhã nesse assunto e à tarde cuidar de netos. E, portanto, é um aspecto da teoria para a prática. E no mundo, eu acho que há diagnósticos bem interessantes e que se refletem nas nossas universidades sobre quais são as coisas que estão pegando, né? Principalmente nos levantamentos que a Europa faz e que nós poderíamos aproveitar para validar se aqui a nossa realidade reconhece esses mesmos desafios. No mais, cumprimentar pela apresentação, achei que é uma apresentação importante, principalmente para jovens que ainda têm que enfrentar os grandes desafios, e para você que está à frente de uma universidade multicamp, complexa, em um cenário que eu não gostaria de estar colocada, de um governo do Estado que não entende o que é a universidade pública, e muito menos das suas necessidades financeiras para manter em pé um patrimônio centenário, no caso da USP, um pouco mais novo no nosso caso. Mas desejar a você boa sorte, muita paciência, e deixo aqui o meu reconhecimento pela sua trajetória, tanto acadêmica quanto administrativa. Obrigada, Tereza. Eu acho que a Tereza tem toda a razão, né? Eu não coloquei, mas é isso. A fotografia das nossas universidades é essa, né? Nós temos aí o papel das mulheres, né? A USP só teve uma reitora, né? E vice-reitoras, e a Unicamp. Eu acho que a Unicamp, hoje, ela é a que teve aí a menor participação. Nós tivemos duas vice-reitoras, né? A Tereza e a Maria Luísa, na gestão. Não tem ninguém aí que assumiu a reitoria da Unicamp. E também, não dá para a gente entrar em todos os aspectos, né? Na pós-graduação, o que eu queria colocar, né, Tereza, o que eu queria colocar era mais para os jovens mesmo, colocar qual é o status quo do início da carreira, o que representa chegar, né, nesse momento, e almejar um posto na universidade, mas tem vários aspectos aí que nós temos que estudar. Eles são muito mais complexos do que o que foi colocado aqui, né? Mas
é isso. Eu acho que nós temos que avançar, é importante esse avanço, como você colocou, e vamos em frente aí, porque a luta, ela é diária. Ela é diária. Eu não estou falando só da luta feminina ou da mulher, né? É a luta para manter, né, esse patrimônio, como a Tereza colocou, em pé, né? É uma luta diária. Todo dia a gente sofre aí com algumas perspectivas, né, que você não consegue nem entender, né, e com visões bastante pequenas, mas é isso, tem que avançar, nós temos que trabalhar e fazer com que a universidade seja cada vez mais significativa para a nossa sociedade, porque e tem aspectos aí também, os aspectos de inclusão, o afastamento de algumas populações também, que também não fazem bem para a universidade. Então, é um equilíbrio que nós temos que buscar, né, para que a gente possa realmente encontrar o caminho, né, para que ela realmente permaneça forte. Está difícil, é um momento difícil. 2 comentários breves, prazer te ver de novo, mas a gente se encontrou há pouco tempo lá em São Paulo. E um primeiro comentário, eu acho que, além das políticas formais que a instituição tem que fazer, acho que o certo soft power, né, desse suporte para as mulheres, que foi mencionado agora, esse grupo que a Tereza se referiu, a gente acabou criando um grupo grande no WhatsApp, que tem mais de 200 mulheres da Unicamp, e esse grupo acaba sendo esse soft power, um certo apoio e a sensação de que você tem uma comunidade de práticas, que é o termo correto disso, onde você se apoia tanto para questões muito triviais do dia a dia, quanto para discutir a política da universidade, os problemas que estão acontecendo no país, ou as ameaças mais estaduais, e isso é muito importante, mas mais importante que isso é essa visão da gente fazer, pelo menos entre as mulheres, um suporte para que elas estejam, então, se sintam seguras o suficiente para postularem posições, para buscarem o avanço na carreira. Eu acho que esse soft power é muito importante para isso, que não precisa ser só de mulheres para mulheres, pode ser generalizado. Sempre falo, a minha carreira ela foi muito impulsionada por homens que entenderam e que me deram o espaço para crescer e etc. Então, acho que esse era um aspecto que eu queria salientar, mas a segunda coisa é voltar àquele assunto que a gente conversou até aquele dia, que acho que tem a ver com isso, né, esse momento de ameaça. As nossas 3 universidades precisam se unir, entre aspas, para ficar claro o seu valor, mas a gente precisa se integrar no sistema de educação superior do Estado de São Paulo. Se não se entender o espaço que a gente ocupa, que nós não estamos competindo com os outros espaços da educação superior, muito pelo contrário, e claro, isso não estou falando de convencer só os grandes líderes políticos do momento, mas a sociedade entender isso. Quer dizer, são diferentes espaços ocupados por Univesp, pelo Centro Paula Souza, pelas universidades estaduais e federais, pelas privadas, que tem um monte, tem municipal, tem privada universidade, tem privada pequena. Então, essa compreensão do que é hoje a educação superior, eu acho que ela, até para nós mesmos, é pouco conhecida às vezes, né? E acho que esse papel aí de esclarecimento é uma sustentação para nós, para entender o papel nosso, o que nos cabe. Então, se a gente não, entre aspas, existir, se a gente desabar, tem um pedaço desse sistema que desaba, né? E todas as suas consequências que nós sabemos, mas que as pessoas não sabem. Obrigada, Eliana. Bom, é sempre bom ouvi-las, né? Eu acho que a gente compactua aí de uma realidade, né? Todas têm muita experiência na universidade. Eu encontrei com a Eliana no CE recentemente, né? E conversamos um pouquinho sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, que eu tenho colocado bastante. Ontem até eu conversei um pouquinho com o Cezinho, eu falei para ele, nós temos que trabalhar nesse sentido. É imprescindível, e é imprescindível que a gente faça com que a sociedade entenda, claro, o nosso lugar, o que nós estamos aqui, qual é a nossa missão, né? E que essa missão, ela é importantíssima, eu acho que imprescindível, né, para que essa sociedade se mantenha aí íntegra,
E aí eu vou falar de princípios mesmo, né? Eu acho que a universidade tem um papel fundamental nesse aspecto. Então, assim, é importantíssimo que a gente comece a discutir, né? E é muito legal saber que vocês têm esse grupo. Nós temos lá também, é um grupo que se apoia, e que dessas discussões todas, e ela tem eu acho que o espectro das discussões ele é bastante grande, né? Mas dessas discussões todas, eu acho que nós podemos, né, daqui para frente, pensar em atitudes, em programas e tudo mais, e avançar nessa questão que é fundamental, que é a questão que o João Paulo colocou aqui, né, que é a questão de liderança, que é a questão de você ser ouvido, porque nós temos muito a dizer, né? Todos têm experiência, têm muito a contribuir, têm muito a participar e muito eu acho que a qualificar discussões importantes como essa que você colocou. Eu espero que a gente avance e que eu te dê respostas aí daquilo que nós conversamos brevemente. Vamos fazer com que a gente possa avançar nesse sentido, concordo plenamente. Obrigada, Maísa. Realmente foi muito enriquecedor poder tê-la aqui. Eu vou falar um pouco mais do micro, né? A gente está falando bastante do macro, mas pensando no Instituto de Química, em particular na Química, eu acho que, né, com todo o seu conhecimento da área, também você pode compartilhar um pouco da sua visão, da sua experiência. A gente criou recentemente o Núcleo das Mulheres aqui no IQ, para a gente tentar fazer uma reflexão maior e tentar entender essas sensações justamente como uma comunidade que a gente tinha, né? Eu acho que a Thaísia colocou muito bem, né? A questão da gente ter os modelos, da gente ter essas inspirações é fundamental. E o que a gente começou a perceber justamente, né? Perceber, mas colocando números dentro do Instituto, é justamente essa evolução e aonde que a gente está perdendo, né, essa representação que vai chegar lá no topo, né, as titulares. Hoje, a gente está em 4 titulares mulheres aqui atualmente, várias acabaram se aposentando e recentemente, né, foi o ano passado que tivemos mais 2, então nós estamos em 4 dentro de um corpo, 14, 15 docentes titulares, né, num corpo de quase 70 docentes total. Mas não era nem tanto esse o ponto, a gente estava muito preocupado, porque até os últimos concursos, fazia 9 anos que não se contratavam mulheres aqui dentro. Ainda que agora, nos últimos concursos, 3 vieram, Thaís é uma das recentes, contratada esse ano, a Luciana era a outra, a Rafaela, então nós temos 3 docentes chegando agora, né, no último ano, 1 ano e meio, para dar mais uma equilibrada, mas se a gente olha os números, nós somos muito poucos proporcionalmente às meninas da pós-graduação, né? Então, a gente vê a diminuição da graduação para pós, e quando chega, então, aqui... e aí vem a questão, né? Elas não estão vindo para os concursos, elas não estão vindo preparadas para os concursos, elas não estão se enxergando aqui dentro. Eu acho que tem várias ações justamente para a gente trabalhar e entender. A questão do tempo de integralização, também o tempo de término. A gente viu um pós-pandemia assim, muito marcado nas nossas alunas de pós-graduação. Então, é um trabalho grande, conjunto, de médio e longo prazo. Eu acho que nada vai se resolver a curto prazo, mas justamente essa sensação de pertencimento, dessa integração, para mim, ela é fundamental, e ter esses modelos são fundamentais também. A gente vê isso nas nossas alunas de graduação, e a gente está indo mais para trás ainda, né? Começando na área de exatas, em particular, começando com as meninas lá no ensino médio, para a gente trazê-las e elas se enxergarem aqui dentro, para que daí a gente vá podendo fazer essa escada. Enfim, eu acho que assim, é um longo caminho, como disse, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, de trazer toda essa experiência, e a gente, aqui, né, como Instituto, a gente espera também poder ir avançando nessa direção. Obrigada. Eu que agradeço, e eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Essa escadinha, ela acontece lá atrás,
né? Então, vem as meninas, depois. Eu lembro quando eu fiz graduação em Química, eu fiz graduação lá no IQ Unesp, né? Eu tinha 5 meninas, 5 mulheres na sala de aula, né? Hoje nós temos muito mais mulheres lá, né? E para pós-graduação, eu me lembro, era uma pós-graduação por áreas, né? Então era assim, lembra? Era química inorgânica, química analítica, físico-química e química orgânica. E eu queria fazer química orgânica, e nós não tínhamos pós-graduação em química orgânica lá. Nós tínhamos em inorgânica, físico-química e química analítica, né? E eu falei, então eu vou sair, né, para fazer. Eu vim para a USP São Paulo para fazer em química orgânica, era também tudo dividido. E eu lembro que tinha um professor, ele falava, não, mas vem fazer comigo lá da inorgânica. Eu falei, mas professor, eu quero fazer em química orgânica, né? Então, assim, eu me lembro que das 5 meninas, e todas se formaram, e tinham algumas meninas que vinham de seriações anteriores, né? Então, nós saímos lá numas 9, eu acho que 10 meninas, né? A maioria também ficava no mesmo canto, né? Então, você percebe, assim, que é exatamente isso, né? Ah, não, eu vou ficar porque eu já tenho uma república aqui, ou porque o meu pai é daqui, ou porque... Então, assim, é muito importante que a gente sempre faça lembrar, né, que ela pode fazer aquilo que ela quer fazer, não é? Não se precisa impor, né, alguma coisa devido ao aspecto familiar ou social. Então, é muito importante que a gente sempre lembre disso, incentive, né? Eu já incentivei alunos meus, falei, olha, se você quer fazer... Eu incentivei um a vir para cá, por exemplo, né? E que agora é professor na USP São Carlos, né? Eu falei para ele, se você quer fazer isto, você vai para aquele lugar, né? E ele veio aqui e fez com a Anita Marciaioli, mestrado, né? Que é o André Meleiro Porto, né? Que está lá agora no IQISC. E ele fez iniciação científica lá, no meu departamento. Falei, não, se você quer fazer algo, o que você quer fazer exatamente? Quer trabalhar com o quê? Falei, vai com a Anita, né? Vai para a Unicamp. Então, assim, é muito importante que a gente pense e para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. É muito importante que você incentive desde o início, né? Eu acho que a gente já sabe fazer isso com as nossas filhas, né? Luiz está aqui com 3 filhas, eu tenho uma filha também que fez engenharia agronômica, que saiu, que eu sempre disse, vai sair, sai, né? E fez na USP também, fez lá em Piracicaba, na Exalc. Então, assim, eu penso que esse caminho é muito importante, mas é sempre assim, né? Ele vem e depois, num determinado momento, parece que existe, nossa, um facão, né? Você corta e dali para frente vem o que a Ana colocou, que eu coloquei, que a Tereza colocou. Nós somos reduzidos lá no fim, e talvez no meio aí, ao maldito 30%. Né? É isso que acontece. Você analisa o PQ, você analisa titular, houve uma evolução, né? Mas ela, se você imaginar, ela é lenta, né? Ela é lenta. Hoje, eu acho que o IQ, lá, Araraquara, ele deu um salto significativo. Eu não fui a primeira diretora lá, eu fui a segunda, a Beth foi a primeira, né? E hoje nós temos uma outra diretora lá. Então, ele ficou muito mais aberto, mas era muito fechado. Inclusive, para ser diretor, tinha que ter se formado lá. Muita gente teve disso, né? Os meus antigos lá, muitos tentaram, viu? Aparece só um candidato. Isso é muito lá atrás, né? Vai aparecer um candidato, mas ele não é formado aqui. Havia um movimento e logo saía alguém da catacumba, entendeu? Que tinha sido formado lá. Então, assim, é uma coisa muito interessante que acontecia. E foi com os meus, era um modus operandi, assim, e com os meus professores. Foi muito difícil eu ser diretora no Estúdio de Química. Porque a gente tem um olhar muito mais macro, e um olhar para todos, né?
E eu tive muitas questões com pessoas muito queridas e que me ensinaram muito, mas é muito difícil. Mas é isso, é uma luta, e você tem que colocar, eu já vi gente colocar o dedo no meu nariz, né? Não, tem que ser assim. Essa decisão é colegiada, né? Tira o dedo, né? Então, assim, é muito complexo, o nosso ambiente é muito complexo. E lá atrás, eu fui diretora há 20 anos atrás, né? Eu tinha 40 anos, né? Então, assim, você é bem corajoso, né? Mas, assim, é isso, é uma luta constante, e você modifica, né? Você vai transformando, você transforma os ambientes. Eu acho que o IQ se transformou muito. E hoje nós temos, o IQ está totalmente transformado em termos de novos docentes, né? Novos pensares. Nós temos um vice-diretor que não se formou lá, não tem uma história lá, e que, inclusive, é estrangeiro, é o Ian hoje, que está lá na vice-direção, junto também com uma outra mulher. Então, é a terceira mulher que assume a direção de um instituto de uma área que é mais masculina, né? Pelo menos lá atrás. Então, assim, historicamente é transformador, é muito transformador. Tem uma história muito interessante. Quando eu me candidatei, eu não queria, eu falei, nossa, eu estava saindo da coordenação do programa de pós-graduação, e muita gente foi lá na sala para me candidatar. Eu falei, mas eu não quero ser não, mas eu sou candidata, não sei o quê. E eu procurei uma mulher para ser minha vice-diretora. Nós éramos duas mulheres, a diretora e vice. E ela foi maravilhosa, muito competente da bioquímica, uma mulher que também tinha se formado fora e tudo mais. E chegou um professor e falou assim, mas você não quer ser minha vice? Eu falei, não. Aí ele falou, não, mas você vai ser minha vice, depois você vai ser diretora, porque eu não tinha sido diretora, eu não tinha sido vice-diretora. Né? Eu falei, mas nós não compactuamos, né, filosoficamente, das mesmas ideias de universidade. Né? Falei, vem concorrer comigo. Nossa, ele ficou muito bravo, não concorreu, eu acabei sendo candidata única, não sei porquê, não concorreu, mas eu achei o fim do mundo. Você não quer ser minha vice? Aí na próxima, você falou, não, vem debater comigo, né? Porque eu adoro ele como pessoa, mas nós não compactuamos, a ideia de universidade era totalmente diferente. Eu falei, uai, mas vamos debater, se candidata, nós vamos debater, né? Mas é assim, então as coisas acontecem. Um dia me perguntaram isso, o que mais você sofreu, Maísa, como mulher? Eu falei, eu acho que foi esse episódio, que coisa horrível. Você pode até colocar, né, olha, Maísa, eu gostaria muito de trabalhar com você. Não, nem ser vice, você nunca foi vice, você não tem experiência, é quase isso, né? E você fala, não, ele não compreendeu, né? Então, assim, foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu gosto, mas ele não compreendeu, houve uma incompreensão muito grande, que depois se diluiu muito e tudo mais. Então, assim, é muito difícil, cada passo é muito difícil, e a gente tem que transpor, né? Mas isso é importante, é o debate, é colocar ideias, é detectar, né, possibilidades, e avançando cada vez mais para que a gente possa trazer essas meninas aí e fazer com que elas participem, que essa porcentagem aumente. Eu acho que vai fazer bem para todo mundo. Mais alguma questão, pessoal? Se não tem, peço por gentileza para me acompanhar e agradecer a professora Maísa Furlan novamente.